Como vimos ontem, o povo de Israel, ao não confiar na palavra de Deus e confiar no relatório pessimista, derrotista dos espias, se colocou sobre o juízo de Deus. O povo de Israel, que estava prestes a conquistar Canaã, se colocou sob o juízo de Deus e agora ficou durante 40 anos peregrinando no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Aqueles adultos que duvidaram não entraram na terra prometida. Como é que os seres humanos se colocam, então, sob a condenação? Ou se colocam sobre o juízo? Veja lá o texto de João 3, versos 18 a 21. Quem crê nele não é condenado. Outra tradução diz assim, não é julgado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam provadas ou reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Veja o que nós vimos lá em João, capítulo 1, verso 10. O mundo não o conheceu. A palavra era a luz e o mundo não o conheceu. Quando rejeitamos ao Senhor Jesus, nós somos julgados e somos condenados. Veja o livro de Atos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em mais ninguém, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Sabe, irmãos, os seres humanos estão irremediavelmente condenados por causa do pecado. Já estão condenados. Por isso é que Jesus diz que não veio condenar ninguém, não veio julgar ninguém. Jesus veio salvar, porque os seres humanos já estão naturalmente condenados. Agora, por que as pessoas então permanecem em juízo? Por que as pessoas permanecem condenadas? João 3, 18 e 36. Por não crer em Cristo, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sob ele permanece a ira de Deus. Qual é a ira de Deus, irmãos? A ira de Deus é a oposição ao pecado. E se os seres humanos, ou cada um de nós, permanecer no pecado, nós vamos estar sujeitos à ira de Deus. João 5, 24 e 38. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja, irmãos, esse texto está dizendo assim, aquele que crê saiu da morte, porque isso quer dizer, já estava na morte, mas agora saiu da morte para a vida. Ainda o verso 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Não crer em Cristo. Não crer em Cristo faz com que nós não tenhamos a palavra de Deus em nosso coração. João 8, 24. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que a Bíblia diz, irmãos, o salário do pecado é a morte. E se nós não cremos no Senhor Jesus Cristo, se nós não depositarmos no Senhor Jesus Cristo a expiação dos nossos pecados, nós estamos mortos nos nossos pecados. João 12, 47. Se alguém me ouvir e não me obedecer, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O Senhor Jesus não precisa julgar ninguém, irmãos. Nós já estamos julgados quando pecamos. E todos pecaram. Ainda vamos ver isso nesta semana. Mas veja lá, irmãos, se nós pecamos e estamos julgados, o que o Senhor Jesus vem fazer? O Senhor Jesus vem nos salvar. Rejeitar Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nos deixa abertos à dúvida e às tentações de Satanás. Fazer isso significa se voltar da luz para as trevas. Quando rejeitamos o Senhor Jesus Cristo, rejeitamos a luz, nos voltamos e nos submergimos nas trevas do pecado. Como é que Jesus se defendeu das tentações de Satanás? Jesus, enquanto homem, como se defendeu das tentações de Satanás? Após ter ficado 40 dias no deserto, o Senhor Jesus foi tentado por Satanás. A primeira tentação, Mateus 4, 1 a 4.
Jesus estava com fome e Satanás disse a ele: transforma essas pedras em pães. Você tem poder para fazer isso. Como que Jesus respondeu? Está escrito: não só de pão viverá o homem. Aonde estava escrito? Na Bíblia Sagrada, Deuteronômio 8:3. Ainda Satanás falou para o Senhor Jesus: atire-se do pináculo do templo e chamem os anjos para que eles venham te segurar. A Bíblia não diz que os anjos poderão livrá-lo? Jesus disse: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 5, verso 10. Ainda agora na terceira tentação, Satanás mostrou todos os reinos do mundo e falou assim: eu vou lhe dar todas essas coisas se você me adorar. Olha, para que é que Jesus tinha vindo a esse mundo, irmão? Justamente para resgatar as pessoas, para resgatar os reinos do mundo. E agora Satanás estava falando: se você me adorar, podemos resolver isso aqui agora. Podemos fazer um negócio assim, se você me adorar, eu posso lhe dar todos estes reinos, todas essas pessoas. O Senhor Jesus disse: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Deuteronômio 6:13. Veja aqui um parágrafo da nossa lição falando sobre essas tentações. Cristo tinha à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humano usada por Adão e Eva, pelos antediluvianos e por Israel em Cades Barnea. Essa condição em Cades Barnea era essa: quando se encaminharam os espias, e a deserção, a desconfiança, a não fé em Deus que poderia fazer com que eles entrassem em Canaã. Ele poderia ter questionado porque um Deus de amor deixaria seu filho no deserto durante 40 dias sem alimento e proteção. Ele também poderia ter determinado, provar que era o Filho de Deus. Vou transformar essas pedras em pães. O Senhor Jesus poderia fazer isso. Em vez disso, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele agiu com base nas coisas celestiais, as coisas de cima, não as coisas daqui de baixo, e não segundo os padrões de pensamento desse mundo. Facilmente, Cristo poderia ter racionalizado e decidido tomar uma decisão errada, o que tantas pessoas, mesmo cristãs, muitas vezes fazem. Muitas vezes, irmãos, nós, enquanto cristãos, enquanto crentes, às vezes crentes de muitas décadas, tomamos decisões erradas. Por quê? Porque não nos lembramos da palavra de Deus. Não nos lembramos do que está escrito. Não respondemos às tentações com o que está escrito. Qual é a nossa única defesa? Veja, irmãos, falando aqui, o apóstolo Paulo falando aos Efésios sobre a armadura de Deus. Veja lá, verso 17 de Efésios, capítulo 6. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. O Senhor Deus não nos deixou, irmãos, sem armas para lutarmos contra as tentações, para lutarmos contra Satanás. E uma arma dessa, uma arma de ataque, de defesa e de ataque, é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, irmãos, nós podemos nos livrar das tentações, nós podemos suportar as tentações e não cair nas tentações. Por isso que a oração diz assim: não nos deixe cair em tentação. Se nós atentarmos à palavra de Deus, nós não vamos cair em tentação. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que a gente, crendo no Senhor Jesus Cristo, saia da condenação do pecado. Passe agora a não ser julgado, a não ser condenado. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi julgado e foi condenado à morte e morreu para expiar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados e estarmos agora justificados através do sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente entender o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e, desta forma, viver de acordo com a sua vontade.